Mas afinal de contas, o que é o livre-arbítrio? E existe alguma incompatibilidade do livre-arbítrio com a soberania divina? Existe alguma coisa também no meio dos dois? E o ser humano ele foi criado realmente para padecer, para morrer? E Deus foi surpreendido com a queda do homem lá no Jardim do Éden? Essas questões a gente vai ver alguma coisa acerca dessas perguntas logo após a vinheta. Fica com a gente. Paz do Senhor a vocês, meus irmãos. Hoje, o tema dessa lição do próximo domingo da Escola Dominical será um tema um tanto quanto triste e ainda assim esperançoso. Spoilerzinho que eu sempre gosto de dar aí para você. Mas qual é o tema então? É a queda do ser humano. Como você já deve ter visto aí na thumbnail, né? Que é esse nomezinho que a gente diz, essa apresentação que a gente coloca lá na imagem do vídeo. Então, meus amados, sem mais delongas, se tratando da queda do ser humano, da queda da humanidade, nós iremos ler o texto áureo aí proposto na lição da Escola Dominical. E você que pode acompanhar aí na sua lição ou com a sua Bíblia, se você tiver essa possibilidade, você acompanha aí a leitura comigo, ou, se você preferir, acompanha aí também no visor. Caso não, vai escutando a voz desse irmão aí. Vamos ler agora o texto áureo, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, nós vemos aqui no texto áureo já o desenho, né, de por onde é que nós vamos caminhar durante essa lição. E o que é que nós vamos aqui estudar? Nós vamos estudar nos objetivos práticos dessa lição qual foi a consequência, né? Qual foi o resultado da desobediência do homem que levou o homem ao erro, que levou o homem a contrariar o propósito de Deus. Então, por objeto prático dessa lição, o que é que nós temos aí? Qual foi o impacto disso? Quando o homem pecou, ele deixou de ter a autoridade e o domínio sobre todo o que o Senhor tinha criado, e foi agora cometido pelo advento da morte, porque o homem foi criado sim com a possibilidade de ser eterno, como nós já vimos nas lições passadas. Portanto, agora nós podemos padecer sim desse advento, dessa novidade para o ser humano chamada de morte, que é o salário do pecado. Porém, em Cristo, né, nós podemos ter a vida com abundância, a vida eterna prometida. Então, convido você mais uma vez a abrir aí a sua Bíblia para fazermos a leitura oficial, a leitura de classe que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Lemos juntos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conselharam folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Glorificado seja o nome de Jesus. Algumas coisas aqui chamam a atenção nesse texto, eu não sei se você concorda comigo. Pelo enredo aqui da trama, não é? Você veja que a iniciativa foi da serpente. E a Bíblia já deixa bem claro quem foi que deu início aí esse bate-papo, né? Já qualificando o nível de preparação aí
para esse embate filosófico, aqui teológico, doutrinário, acerca da vontade de Deus. Veja que a Bíblia diz nesse texto que ela era a mais astuta animal. Então, não estamos falando aqui ainda nem sequer da ação demoníaca, da influência de Satanás no animal. Estamos falando que o animal por si só já era astuto. Veja que aí tem o somatório de duas astúcias, né? Uma astúcia de animal com uma astúcia maligna, influenciadora. E ele começa dizendo aí a mulher, olha, não foi assim que o Senhor falou, não foi, porque às vezes o mal se apresenta assim de mansinho, querendo como que esclarecer alguma coisa, ou dar uma visão um pouco mais de branda, e aí fica a nossa observação no tocante do seguinte: muitas das coisas que vêm ofertadas tão fáceis, né, irmão, devem despertar pelo menos a nossa dúvida se é realmente Deus falando, né, se é a vontade de Deus, se realmente aquilo é bom para nós, ou se nós devemos ainda consultar o mestre. Mas veja aqui que ela não tinha dúvida nenhuma, né? Ela fez, veja que primeiro ela não discorda. Ela diz o seguinte, ela diz, e disse a mulher, realmente Deus disse, aqui no versículo 2, ela diz, realmente ele disse isso, né? Então, existe primeiro aí uma concordância, você vai ver que a inclinação para ela ir na conversa da serpente, e ela diz, mas, né, contudo, ele disse que dessa árvore aí em particular não. Ele deixou claro, Deus estabeleceu com muita clareza, porque esse, para mim, ao meu entendimento, é quase que como uma essência do que Deus tinha proposto para revelar. Porque me compreenda nesse momento. Eu não posso fazer um acerto com você se eu não deixo claro quais são as regras. Então Deus deixou muito claro qual era a sua vontade. Olhe, as regras são essas, vocês podem aqui fazer. E olha, irmãos, que a regra restritiva não era nem maioria das coisas. Não era fazer 1000 coisas e deixar de fazer 2000 coisas. Poderiam se fazer muito. Se colocarmos na balança aqui, eu podia comer de todos os frutos. São todos, exceto um. Aí me dizem, não, mas a questão é que aquele fruto era frondoso, que aquele fruto era chamativo. Mas veja aqui que as qualidades do fruto, elas me parecem que serviram mais de desculpa, sabe? Foi um pretexto para um desejo escondido aqui nesse texto. Vamos adentrar mais no texto para ver se você concorda comigo ou não. Adiantemos aí o texto nessa narrativa e nós vemos que depois a serpente diz assim, o Senhor disse que vocês iam morrer, mas não vai morrer não. Vocês vão ser parecidos com ele. E essa questão de ser parecido com o Altíssimo é bem peculiar do adversário. Não é? É bem característico dele, assim como está descrito lá no livro de Isaías, não é? Com a aspiração que ele tinha de assentar num trono e ser semelhante ao Altíssimo. Então veja aqui que ele já se revela. Então você percebe que mesmo usando uma marionete, você consegue observar que existe aquela influência maligna ali nesse contexto. Então a mulher se vê tentada agora não só por causa das questões, porque perceba que ela só começa a ver que a árvore é frondosa, né, que o fruto parece ser muito saboroso, depois que a serpente indaga ela sobre isso, e diz, não, vocês não vão morrer não, é porque vocês sendo conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser semelhantes ao Altíssimo, ou seja, vocês terão a visão de Deus, vão conhecer do bem e do mal. Veja como é que a serpente foi propícia aí. Agora vou fazer aqui um parêntese aqui totalmente carnal. Veja que pergunta aqui, eu não sei nem se eu parabenizo essa pergunta. Mas veja, a morte não era a principal consequência, a consequência do pecado. Não era comer e morrer. Não é porque geralmente, o que é que a gente sente segurança em fazer as coisas ainda na dúvida, né? É quando a gente não tem aquele mal imediato. Quando você tem aquele mal, que é aquele mal, sabe, irmãos, que vai demorar um tempo para chegar, parece que está tudo bem, né? Parece que nada aconteceu, que nada se fez de ruim, e quando de repente as coisas começam a se revelar e a se mostrar difíceis para nós, e a gente fica observando e dizer, o que foi que eu fiz de errado, não é? Porque essa paga do mal, quando ele diz aqui, até parece que a serpente falou a verdade para uma pessoa que tem aqui uma leitura simplesmente momentânea, não é? Uma primeira leitura aqui desse texto, poderia até dizer, ele conhece agora o bem e o mal, de fato a serpente não mentiu não, eles não morreram não, eles ficaram conhecendo, mas não foi a visão de Deus, não é? Foi a visão
consciência do seu estado pecaminoso. Aí já é um spoiler e a gente vai fechar esse parênteses e, como de costume agora, né, que eu estou acostumando a ficar devedor, mas eu pago, hein? Eu vou pagar esse débito também. Então veja, agora ela vê uma desculpa, né, para ceder a essa inclinação, porque ela quer ser conhecedora do bem e do mal. E aí ela já deixou de ser influenciada para ser utilizada pelo próprio adversário para levar o fruto ao seu marido. E você vê que aqui em nenhum momento ela precisou de usar de artifício. Ela simplesmente ofereceu o fruto e ele comeu. E daí é que está a maior pandemia, né, a maior epidemia mundial de uma doença que se alastra por séculos e séculos e séculos, né? A gente vê aí agora o coronavírus que está destruindo a vida, ceifando milhares de pessoas aí e aterrorizando, né, a China principalmente. E o pecado, não é? Não desconsiderando, não desmerecendo ou desvalorizando, não sendo solidário ou não sendo sensível ao sofrimento daquelas pessoas, mas o pecado, ele tem um impacto muito mais global e eterno, se é que você me entende nesse contexto. Então, meus irmãos, vamos iniciar agora o nosso estudo, não é? Que eu já me alonguei aqui bastante nessa leitura, para falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Qual é a sua visão sobre o livre-arbítrio? Aqui para a nossa lição, aqui na nossa doutrina, o que é que nós acreditamos que seja o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o dom que Deus lhe concedeu. E o que é dom? Não é a capacidade, não é a habilidade. Veja que Deus deu isso no atributo lá. Veja que nós somos criativos e isso, a criatividade vem do atributo do ser humano. Deus deu o dom. Dom geralmente a gente interpreta aqui no texto bíblico como um favor imerecido. Foi Deus que nos concedeu simplesmente porque Ele é poderoso o suficiente e soberano para nos outorgar, não é, este dom de escolher entre o bem e o mal. Então o homem sempre pôde escolher qual caminho deveria seguir, porque na verdade nós não somos robôs. Nós não somos programados simplesmente para fazer orações e reverências e enaltecê-lo de forma mecânica, não sincera, de forma robótica, repetitiva, sem sinceridade, sem sentimento. Então Deus, né, Ele tem interesse nessa intenção do coração do homem e deixou aqui esse dom maravilhoso e arriscado, né? Eu vou fazer um parêntese aqui agora, porque tem uma observação do meu filho mais velho, né? E ele disse sempre para mim que o livre-arbítrio, ele trouxe uma coisa que nós vamos estudar agora com spoiler, tá? Sempre dando um spoilerzinho, eu não consigo me conter, né? Mas a gente vai caminhando. A observação do meu filho é a seguinte: com o livre-arbítrio traz a responsabilidade, porque quem escolhe tem responsabilidade com as suas escolhas. Se acertou, amém, todo mundo fica feliz. E se ele errou? Aí agora cabe colher os frutos das suas escolhas. Então é aí que mora o perigo, percebe? E várias vezes meu filho dizia que orava para que Deus dissesse: ó, Deus, deixa esse negócio de livre-arbítrio meu para lá, deixa isso para lá. Faça a sua vontade na minha vida, porque assim o Senhor é que se entenda com o Senhor. É o meu respeito, né? Eu parafraseando aqui, porque foi isso que Jesus fez pela gente, né? Quando Jesus se entregou lá no Calvário, em morte, padeceu de morte de cruz, era Deus se entendendo com Deus acerca da condição do homem. Então, voltemos aqui de imediato para o nosso texto. Então, meus amados, isso é o dom. Esse é o atributo do livre-arbítrio. Foi o dom de Deus que Deus concedeu. Mas Deus concedeu isso por ser Deus absoluto, não é? Irrestrito e inquestionável. Deus tem essas três qualidades. Deus é soberano, não é? Deus é o olheiro, nós somos o barro. E várias vezes nós podemos perceber aqui alguns textos na Bíblia, alguns trechos que eu posso citar aqui para você. Por exemplo, Êxodo 9, 29, a gente vai ver lá na questão das pragas do Egito, na Saraiva, quando ele faz vir a praga, vira o advento da praga e faz retirar a praga. Ele é soberano, ele é absoluto. Não é? Quando nós vemos que lá em Romanos 9 e 20 diz
Quem seria o homem para questionar o Criador? Seria como se o barro virasse para o olheiro e dissesse: por que você me fez com esse formato mais oval? Por que você me fez mais estreito? Por que você me fez mais alongado? Por que você me fez mais fino? Simplesmente porque ele quis. E é simples assim. Deus quis. Ele é soberano, ele é poderoso, ele tem toda a autoridade na nossa vida para fazer o que bem entender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, porém, não entenda essa soberania divina como algo de tirania, porque na verdade, né, alguém do mundo secular, pessoas que endurecem o coração e dizem assim: que Deus maravilhoso de vocês, não é? Porque deve ter isso. Se é um Deus que não admite ser questionado, se é um Deus que é soberano e o que vale é somente a sua palavra, então um Deus tirano, não é? É um Deus inquisitório, esse Deus que impõe. Mas veja que ele sempre baseia as suas atitudes assim, observando as Escrituras, nós veremos que ele sempre baseia as suas atitudes em três coisas essenciais: no amor, porque Deus é amor; na justiça e com sabedoria, porque a sabedoria foi aluna dele, não é isso? Então, com esses três elementos, com esses três atributos, podemos assim considerar, Deus ele trata com o ser humano, ele age na nossa vida, ele planeja a vida do seu povo. Então nós já podemos descartar essa visão tirana e perversa que poderia ser deturpada, né, por uma pessoa que esteja com o coração endurecido concernente à palavra de Deus. Então, o que é que está no meio, irmãos? Eu disse aí nas perguntas, se você está lembrado, que existe alguma coisa aí no meio entre o livre-arbítrio e entre a soberania de Deus, que é onde consta a nossa responsabilidade. É responsabilidade do homem. Resumidamente o seguinte: Deus, porque quis, porque assim ele lhe aprouve, porque foi agradável ao Senhor, deu o dom do livre-arbítrio. E eu lembrei de um fato agora, antes que eu esqueça aqui, e tem tudo a ver com o livre-arbítrio. Posso fazer um parêntese ainda maior aqui? É concernente a uma pergunta que você poderia me fazer e eu ia te parabenizar pela pergunta. O livre-arbítrio é exclusivo do ser humano? Eu vou te dar 2 minutos para você questionar a si mesmo. Já se questionou? Ótimo. O que é que você concluiu? Então, o que é que você acha? O livre-arbítrio, Deus deu somente ao ser humano? Não. Deus deu o livre-arbítrio também aos anjos. Mas que heresia? Não, não é heresia não. Você veja lá também no livro de Isaías, lá pelo capítulo 13 e 14, você vai ver que nasceu no coração do anjo de luz uma soberba, né? Uma soberba tão grande que ele planejou no seu coração, ele declamou que queria sentar no trono e ser semelhante ao Altíssimo Deus. Aí você poderia me fazer uma outra pergunta. Por que que Deus, ele simplesmente não fulminou, não aniquilou, não é? Ele não apagou de vez da existência aquele anjo que assim o desafiou, né? É um desafio pelo um trono, né? Se fosse questão de homem, a gente poderia até colocar dessa forma, briga pelo trono. Então veja que Deus é justo. E como o judiciário aqui me permita, como advogado, falar de algumas coisas de procedimentos e processo, veja que existia algumas situações aqui que merecem a nossa atenção. Vamos desmiuçar aqui rapidamente. O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar com essas indagações? Preste atenção. Quando Deus teve a situação com este anjo de luz que decaiu, que suplantou e sucumbiu ao mal, né? E antes que você pergunte também se Deus criou o mal, é uma pergunta fantástica, é uma pergunta que faz qualquer um tremer. Eu também tremo, é porque a câmera só pega da cintura para cima. Mas agora, se você pudesse ver, claro, as minhas pernas estariam batendo uma na outra, porque para te responder essa pergunta, nós teríamos que visualizar uma outra situação. Segura aí, que essa eu tenho certeza que você vai me cobrar, porque é muito estreito, não é como se colocar no estreito. Então veja bem, quando
a situação de Lúcifer foi resolvida lá, não é que Lúcifer será jogado no mar de fogo após, não é, lá no final do milênio. Não é, ele já está condenado, já existe uma sentença prolatada, mas aguarda aí. Essa sentença prolatada ela tem data de execução. E essa data, só quem conhece é o Pai. Ninguém mais conhece essa data, entenda? Então ele vive um receio e uma angústia que um dia, esse dia vai chegar e a sentença vai ser executada. Mas preste atenção, veja que situação maravilhosa. Deus, depois desse episódio que ele baniu 1/3 dos anjos, você sabe da história, você viu que uma quantidade considerável dos anjos também foram expulsos do céu. Então veja, se os anjos não pudessem ter o livre-arbítrio, eles fossem programados, eles não tivessem a capacidade de avaliar e por ele mesmo decidir se iriam servir ao Senhor ou não, como é que eles estariam corrompidos dessa maneira? Entendeu agora? Então veja, desse Lúcifer, e agora veja que interessante. A primeira coisa que Deus fez foi alinhar as expectativas todas. Veja que coisa maravilhosa e gloriosa para a nossa vida. Ele cria o Éden, cria o ser humano, ele cria elementos tanto da terra quanto espirituais para que o ser humano possa ser uma espécie de ser híbrido. Nós estamos aqui e participamos também da nossa parte espiritual. Nós transitamos bem dentre essas duas camadas que existem. Agora veja que interessante. Depois que ele faz o Jardim do Éden, né, depois que ele dá a atribuição a Adão de colocar nome em tudo, e cria essa possibilidade, o que ele faz? Ele criou uma regra, e a regra de obediência. Ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou lá e disse, vocês não podem comer só dessa. Tudo bem. Ele estabeleceu limite. E diz a Bíblia também que todo final de tarde ele ia lá conversar. E você acha que ele conversava sobre o quê? Tudo era muito novo. Adão não conhecia muitas coisas, e eu creio assim, a Bíblia não relata isso, mas eu creio o que ele falava ali. Ele ensinava sobre coisas e harmonias que ele tinha criado, ele estava dando ali a Adão os primeiros manuais de tudo, da botânica, dos animais, do cuidado, o que poderia ser feito, como ele poderia agir com os animais, com quais animais poderiam ser utilizados de quais formas, as plantas, para que serviriam as plantas. Veja que Deus teria esse contato com o homem e essa relação de instrução, não é, de elo, de ligação, era muito bem quista pelo Senhor, porque foi para isso que ele fez, né? Para nós estarmos junto com ele. E eu acredito que Deus tem o maior prazer em ensinar. Né? Ele passou isso até quando várias e várias vezes dá o Sermão da Montanha, quando várias e várias vezes passa a transmitir a sua palavra de forma inteligível, que nós podemos entender, se fazendo o mestre dos mestres também. Mas segura, que eu estou já terminando esse entendimento aqui. Veja bem, ele estabeleceu os limites, o limite da obediência, e agora, por que existe o livre-arbítrio? Porque existiu a possibilidade de o homem obedecer ou não. O homem pode obedecer ao Deus de livre arbítrio, de livre e espontânea vontade, simplesmente pelo desejo no seu coração de não contrariar a ordem do Senhor. Me acompanhou até aí? Amém. Mas na nossa vida, nem sempre as coisas partem só da gente. Às vezes, a nossa má influência, e aí existe também um comentário aqui sobre a parte da natureza do homem, que muitos e muitos pregam que a natureza do homem é boa, que o mundo que é mal que corrompe o ser humano, quando nós vemos exatamente o contrário. Pela Bíblia nós vemos que a inclinação da carne, o homem está tendencioso à inclinação da carne e é capaz das maiores atrocidades que nem sequer os seus pares, que somos nós, né, a julgar de tantos seres humanos aí, que de humanos a gente tem que se esforçar muito para interpretar eles como humanos. Então veja, nem somente parte da gente a questão da obediência. Porque, preste atenção no que eu vou dizer agora, para não interpretar a irmã Edgar mal. Veja só. Existiu agora uma harmonia aqui. O cenário é maravilhoso. Existe um paraíso, existe um casal, existe um trabalho, existe uma instrução, a presença de Deus todo final de tarde, instruindo, fazendo companhia, participando junto com o homem tendo essa aproximação com Deus. Eu nem imagino quão glorioso tenha sido isso. Eu estou aqui imaginando e dando salto aqui.
Tá lindo, tudo maravilhoso. Mas tem uma pessoa que está muito revoltada com tudo isso. Não é? A adoração, e eu já vi pregadores dizendo que é por isso que ele tem tanta raiva do ser humano, porque a adoração que cabia a ele pelo louvor, né, porque ele era ministro do louvor, fazer para Deus, agora cabe a mim e a você adorar a Deus, né, com o nosso louvor, com a nossa adoração e essa exaltação. Mas vamos lá. Aí ele olha para todo esse cenário e vê que isso não pode dar certo. Essa criatura é patética, né? Ele que era resplandecente, que ganhou elogio do Senhor, né? Como é que essa criatura patética, limitada, poderia exercer tal função na mentalidade dele, acredito eu, já aqui fazendo um argumento, simplesmente uma analogia para a gente entrar no contexto que eu quero acentuar. Aí ele vai fazer o seguinte, eu tenho que fazer a balança pender, tá percebendo? Ele vai mexer com o jogo, porque vai ter pessoas na nossa vida que vai fazer isso com a gente. Vai querer mostrar uma facilidade, vai querer trazer uma interpretação mais suave, uma interpretação mais leve, vai querer retirar esse fardo das nossas costas, né? Porque nós temos que levar assim a nossa cruz, porque assim diz aquele que nós temos que levar a nossa própria cruz, né? Cada um leve sua cruz, tome sua cruz e me siga. É a instrução que nós temos. Então nós temos que levar a cruz. Agora veja, preste atenção. Ele vai fazer pesar a balança para que lado? Para o lado da desobediência. Ele vai influenciar. E ele vai trazer as vantagens. Né? Como um bom teólogo, como um bom argumentador, ele vai dizer lá o que ele conhece. O que Deus disse. Olha, eu conheço Deus. Né? Ele disse, olha, Deus não disse assim, não foi? E ela começou a ceder com os argumentos dele. Então, foi isso que ele fez. Agora, uma pergunta aqui. Por que ele não foi fulminado, né? Que você viu que eu dei esse cenário e segurei essa pergunta lá. Vamos soltar essa pergunta agora. Deus tornou possível, o homem tornou a tentação possível. Era possível o homem ser tentado. É possível. E é muito provável que durante todo o dia, né, eu, você, nós somos acometidos pelos nossos pensamentos, onde está a natureza do nosso lado pecaminoso, nossa inclinação ao mal, não é? Com a semente de Adão, porque foi porque entrou o pecado no mundo, e a influência má que já está no mundo, coisas exteriores que vêm nos ser ofertadas para nos tirar dos desígnios do que Deus estabelece para a minha e para a sua vida. Eu acredito que você tenha acompanhado bem esse raciocínio. Então, o processo vai rolar, e esse processo vai tramitar com todos os prazos possíveis. Aí você diz assim, mas irmão, você está dizendo que juridicamente ele está esperando o quê? Outra questão também é ele se arrepender. Poderia Lúcifer ter se arrependido? A Bíblia não fala acerca de ele ter tentado se arrepender, coisas que aí eu acho bem pouco provável. E dizem também outras correntes doutrinárias que Satanás estaria aí num processo de purificação para os últimos tempos, ou seja, ele ia ficar bonzinho daqui para o final do milênio, né? Isso cai por terra, que isso não se solidifica aqui nas escrituras. Mas vamos andar com o nosso conteúdo, né? Para a gente não fugir muito aqui do nosso tema, porque tudo está muito ligado com a ideia do livre-arbítrio não ser exclusivo. Eu acho que você já me entendeu. Então, meus amados, dentro dessa possibilidade de o homem por si só e sofrer influências de outras pessoas do meio para estar desobedecendo a Deus, o homem optar de livre, espontânea vontade de obedecer a Deus. E é isso que alegra o coração do nosso Deus. Então, a tentação também é uma possibilidade real na vida do ser humano. E outra questão bem interessante, o que é que a ciência procura fazer? É o tempo todo descredibilizar o Gênesis. O livro do Gênesis, capítulo 1 ao 11, segundo aqui ao escritor da lição, ele é a essência da nossa fé. Meus irmãos, então nós temos compreendido aí, nesse momento, que tudo o que aconteceu até agora, Deus, ele deu as condições necessárias para que nós tivéssemos as opções para exercermos o dom que ele nos deu. E dom seja esse, o dom do livre-arbítrio. Mas como o vídeo já está ficando grande, eu vou dar uma sintetizada aqui e vou enxugar. Mas você está ainda
somente aguardando se eu vou responder a questão do mal, né? Segura que no final eu prometo que eu vou cumprir, tá ok? Vamos seguir aqui no nosso estudo, né? Outra consequência foi a terra. A própria terra sofreu depois da queda do homem, com o advento do pecado. Assim nós podemos compreender da leitura de Mateus, capítulo 24, versículo 7, onde relata exatamente sobre a enfermidade que acomete a terra, e o que fica até mais claro no livro de Romanos, capítulo 8 e 22, quando diz que a criação geme dores de parto. Então a terra também sofreu com esse desequilíbrio criado pelo homem por advento do pecado. Isso me faz pensar também do quão nocivo é a indústria, né, a comercialização das coisas, porque eu não sei se você concorda comigo, irmão, se você parar para analisar, você vai ver que nós somos muito pesados para o nosso meio ambiente. Existem muitas coisas que nós fazemos que produzem consequências muito pesadas para a própria natureza poder se recompor, né? E existem elementos até, por exemplo, o petróleo, que nós extraímos e ele demoraria bilhões de anos. Então são fontes de energia não renováveis, né? Onde a gente só faz mesmo usurpar da terra e só usurpar. E não tem mais o que se fazer, né? Essa crescente, dizem que no comércio existe isso, né? Nossas necessidades são ilimitadas e nossos recursos limitados. É assim mais ou menos que a coisa funciona. Então, meus amados, a terra também sofreu com a consequência do pecado, e aí nós temos a morte física. Mas segundo aí nós podemos compreender da leitura de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nós sabemos, irmãos, que essa vida que nós temos, que Deus nos deu, por mais sacrificada que seja, é maravilhosa, não é? O advento da morte, ela causa medo para muitas pessoas, principalmente as pessoas que não têm segurança do que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Eu vou até compartilhar um pensamento aqui meu de criança. Eu sempre pensei acerca disso, acerca do final da minha vida. Até isso é até muito que estranho, uma criança de 12, 13 anos começar a pensar na morte, não é? E eu ficava imaginando, fechando os olhos e pensando, o que é que vai ser da minha mente, não é? O que é que vai ser do meu pensamento? Será que tudo isso não tem sentido e eu vou parar no buraco, não é? E eu acho que quando a gente endurece o coração e a gente não acredita em Deus, quando a gente se distancia simplesmente e por algum motivo a gente desacredita da palavra, eu acho isso uma vida muito sem sentido e vazio, porque fica muito sem propósito, irmão. Não ia realmente significar absolutamente nada. Não é de que adianta a gente viver tanta coisa e tudo acabar num túmulo sem graça e frio, né? Eu tenho mais esperança, né? Eu acho mais um pouco até mais romântico, mais justo, né? Se for falar da palavra franca aqui com vocês, que tudo isso que eu sinto quando eu leio a palavra, né? A voz que direciona o nosso coração, né? Esse refrigério que nós sentimos em dificuldade, essas orientações, né? Pessoas que Deus usa para nos trazer uma mensagem de conforto, um consolo, isso me mostra uma preocupação de um ser maior do que eu possa compreender. Então isso me dá esperança, meu amado. Isso me dá esperança, eu não sei se você compartilha comigo. Fechando aqui esse parênteses. Então ele diz que a morte ainda mais séria é a morte espiritual. Por quê? Porque vamos lá que a estimativa de vida hoje seja até um pouco mais extensa do que 80 anos, né? Mas 80 anos, o que é 80 anos para uma eternidade, né? No lago de fogo? Porque eu sempre tive comigo, se o médico me dissesse, ó, você não pode mais consumir refrigerante, senão você vai morrer. De fato eu não consumo, mas aqui não vem o caso, tá? Caso eu gostasse e consumisse. Ele chega para mim e diz que se eu tomar eu vou morrer. Veja só, se eu duvidar da situação, só tem uma alternativa. Ou eu tomo, duvido e sofro as consequências da coisa. Porque só quem vai perder sou eu. Eu prefiro acreditar nele. Eu vou nessa linha, entendeu? É assim que eu ajo. Ó, se eu acreditar nele, eu vou ficar vivo. Se eu não acreditar nele e tomar, vai que ele está certo. Quem vai perder? Quem vai perder sou eu. Então, eu sou uma pessoa que sempre tive esse lado de uma inclinação espiritual. Eu sei que você deve ter dado uma risadinha aí, que deu para sentir que a coisa ficou um tanto quanto engraçada. Mas é verdade. Então, meus amados, e sem falar daqui que surge a nova necessidade agora, que é o homem cabe renascer agora do Espírito, não é? Assim como está descrito ali, e nós aguardando aí, porque nossa maior promessa, né? Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz que o que disse Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então,
vamos aqui finalizar o nosso estudo de hoje, que foi um tanto quanto uma mistura de emoções, triste, não é? Divertido, alegre, e aquele que eu estou lhe devendo, não é? O mal. Minhas pernas ainda estão desequilibradas, mas eu vou me arriscar aqui, me atrever a deixar gravado para você. Veja bem, o mal não é uma coisa, o mal não é uma substância. Deus criou tudo que existe, substancialmente, espiritualmente. Deus criou tudo que existe. O mal, ele surgiu no coração de um anjo de luz. O mal, ele surgiu, simplesmente surgiu. Porque várias vezes a gente tem essa comparação de o bom com luz e o mal com trevas. Mas se a gente for nessa conotação, o que é que acontece? Dizem que a escuridão é tão somente a ausência de luz. Mas se nós formos interpretar o bem com o mal da mesma forma, veja que nem sempre o mal é só a ausência de bem. Percebe? Às vezes o mal ele tem um caráter influenciador. Né? O mal ele também influencia, conforme até aqui o nosso próprio texto. E deixou-se influenciar. É muito diferente eu torcer contra você e eu trabalhar contra você. Percebe a diferença? Então Deus não criou o mal. Deus criou tudo o que existe. Deus viu tudo que era bom. Mas infelizmente surgiu. E o fato dele não ter eliminado a Lúcifer naquele episódio, porque ele já contemplou o Calvário, ele já tinha preparado tudo. O tempo para Deus, você sabe que é muito diferente do nosso. Deus não vive no nosso tempo cronos. Não é? Deus tem o tempo dele. Não é? E é no tempo dele que ele vai resolver as nossas questões. Não é? Por mais que nós queremos que seja agora, né? Que seja agora à noite, que seja amanhã pela manhã, que seja de imediato, Senhor, que haja. Não é? Mas Deus tem um tempo certo de agir. Então, tudo para Deus, Deus vive no presente, Deus vive no presente eterno. Não existe passado para Ele, não existe futuro para Ele. Ele já viu tudo, Ele já viu todo o cenário. Então nada o pegou de surpresa. Ele não foi surpreendido. E nem os planos de Deus foram por terra por causa de Satanás, por causa da queda do homem. Então é isso que se trata dessa lição. Eu espero que aqui eu tenha, apesar de ter tido aqui alguns aprofundamentos aqui que alguns podem dizer que foi um pouco mais extenso do que não, mas enfim, foi a nossa forma de abordar o assunto hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido alguma coisa. Né? Qualquer coisa pode usar aí os comentários, fiquem bem à vontade. Estou muito feliz aí com a participação de vocês, com as inscrições. Continuem aí se inscrevendo no canal se você gostou da lição aqui da Escola Dominical. Você deixa o seu like aqui, indica aí para um amigo, divulga esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Seu professor da Escola Dominical lá, está lá para te auxiliar. Nota essa dúvida aí para você não esquecer. Leva lá, que eu tenho certeza que o seu professor ele vai lhe ajudar. Eu desejo a você uma ótima aula da Escola Dominical, uma semana abençoada e até a próxima sexta-feira com mais um estudo bíblico em nome de Jesus. Fiquem na paz.